Daí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Kaká. Hoje, gente, eu irei falar de uma pessoa muito interessante, um mestre aqui do futebol brasileiro chamado Joel Santana, o Papai Joel. Nós estamos há 6 meses trabalhando juntos. Há 6 meses que nós começamos aqui buscando galgar uma classificação, sair do buraco, tirar esse clube do buraco, tiramos. Era para botar entre os 10, botamos. Era para ir para a Libertadores, fomos. Eu que sou flamenguista, o pessoal da torcida do Flamengo sempre gostou muito do Papai Joel. Na verdade, não só os flamenguistas, todo o pessoal no Rio de Janeiro, né, os torcedores do Vasco, do Botafogo, ele já treinou vários times no Rio e em São Paulo também. Mas hoje eu não irei falar da performance esportiva do Papai Joel. Eu irei falar da performance do Papai Joel falando inglês, né? Ah, Kaká, mas eu já vi algo na TV antes, pessoal falando, comentando que o inglês do Joel Santana é muito ruim. Então, justamente a ideia é falar um pouquinho, né, sobre isso, sobre pronúncia, sobre como uma pessoa aprende uma língua. Por quê? Porque quando a gente estuda línguas, por exemplo, eu estudei letras, eu estudei linguística, né? É um ramo científico que estuda a aquisição de uma língua, ok? Primeira situação que vou falar sobre Papai Joel, Joel Santana. Eu lembro muito bem, porque eu sou flamenguista, estava assistindo a esse jogo, o Flamengo perdeu para o América do México de 3-0, isso em 2008. E eu lembro que era a despedida do Papai Joel. Esse jogo foi aproximadamente em abril ou maio, final de abril de 2008. E quando o Papai Joel deu aquela entrevista polêmica, né, que o pessoal começou a criticá-lo por causa do inglês. Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match, my keep playing the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Iraq mark in the middle from behind. E after, in second time I make two changes. One player experience, teve mais chego, e another player que have experience, que play very good, Steve Pinar. Isso foi em junho de 2009. Então, vamos supor que o Papai Joel estudou inglês durante um período de um ano e um mês, por aí. Gente, ele conseguiria ter uma performance linguística em alto nível ou saber inglês de uma forma avançada, né? É mais complicado. É um período de tempo para você estudar a língua curto. Só no YouTube e esse pessoal coach que fala de língua que você aprende um ano um monte de coisa muito rápido. Língua você tem que estudar e às vezes existe um tempo para você desenvolver isso de uma forma que você possa falar de razoável. Outra situação interessante. Papai Joel hoje tem aproximadamente 72 anos. Naquela época ele tinha 60, 61 anos. Gente, quando você começa a estudar uma língua com 60 anos, né, é muito diferente de quando você começa a estudar quando você tem 8 anos, ou 10, ou 15 anos, por exemplo. Com o tempo você pode falar como um nativo. Se você estudar bem a língua, por exemplo, ele iria morar no país, ficar lá por muito tempo, é bem possível que você consiga se comunicar como um nativo. Mas a pronúncia, que é algo que as pessoas o criticaram muito, né? Eu falei, por exemplo, para os meus alunos, o que vocês acham da pronúncia do Papai Joel? Né? E eles, professor, não tá legal. Pronúncia é uma coisa mais complicada. Eu não vou dar várias informações para vocês, mas quando você estuda linguística, a parte da pronúncia vamos dizer assim, é um consenso geral. Tem algumas situações diferentes, tá? Mas é um consenso que quanto mais cedo você aprende a língua que você quer aprender, inglês, francês, espanhol, a sua pronúncia vai ser melhor. Isso é claro. Uma pessoa adulta, por exemplo, eu morei na Irlanda. Vamos supor, uma pessoa que nunca estudou inglês vai morar na Irlanda, nos Estados Unidos, por exemplo. Aí a pessoa resolve ficar lá. Gente, depois de 5 anos, essa pessoa está se comunicando muito bem na língua, em inglês, por exemplo, ou espanhol, mas lá nos Estados Unidos em inglês. Vamos pegar o inglês. Sim, ela vai se comunicar muito bem se ela estudou, porque ela vai ter que estudar. Quando você é adulto, você tem que estudar. Né? Você não vai aprender língua só escutando e você vai falar bem e vai escrever bem a língua. Você tem que aprender a falar, escrever e tudo.
Mas mesmo assim, a questão da pronúncia é mais complicada. Existem nuances que existem numa língua de você pronunciar, por exemplo, em português, o NH. Você pega um gringo, um americano que aprende português, o NH é muito complicado para ele pronunciar. Existem outras situações, né, quando você aprende uma língua. Então, a pronúncia, às vezes, é a situação que vai ser muito complicada para você fazer uma performance como um nativo. Existem pessoas que conseguem, com o tempo, ter uma pronúncia como nativo. De acordo com a linguística, não é impossível, mas o número de pessoas que conseguem isso é o mínimo. A pessoa pode morar lá, falar muito bem, se comunicar muito bem, mas algumas nuances ela talvez não consiga atingir como de um nativo, em questão de pronúncia. Outra situação, quando você aprende uma língua, se você tiver coragem de se expor e conversar na língua, se comunicar, isso te ajuda muito a aprender, te dá confiança. E essa confiança, claro, vai vir do estudo. Essa é a diferença, né? Tem muita gente que começa a estudar inglês e a pessoa fica ali, eu não consegui aprender e não sei o quê. Gente, tem que ter tempo, tem que estudar, tem que ter paciência, porque às vezes isso vai de pessoa a pessoa. Mas quando a pessoa começa a aprender e começa a entender aquilo e começa a fazer parte dela, ela começa a ter confiança. E aí ela começa a expor. É naturalmente, é algo natural. Então, Papai Joel, um ponto positivo para o nosso querido Joel Santana, ele tinha coragem de se comunicar, gente. Mesmo ele falando lá, in the medium, ele tinha que falar middle, mas ele falava the medium. Gente, ele estava se comunicando. Talvez nós brasileiros, ou a gente que conhece ele, ia dar risada, né? E aconteceu, o pessoal nos vídeos, né, alguns até criticando. Existem mais situações que envolvem, né, esse vídeo do Joel Santana, ele falando inglês, mas eu não vou entrar em méritos porque demoraria muito, ia fazer um vídeo muito longo. Não é essa a ideia. Então assim, questão da pronúncia eu falei com vocês, a questão da idade de aprendizado, questão do tempo que ele estava aprendendo inglês, deve ser por ali 1 ano e pouco, tá? Isso influencia muito no estudo de uma língua. Então eu queria falar um pouco do Joel Santana hoje como professor de inglês, né? Queria falar para vocês. Tá bom, meus queridos? Tá? Vejo vocês no próximo vídeo e bye bye.